do Senhor. A palavra do Senhor o encontra nesta manhã no livro de Atos. Depois dos 4 evangelhos no Novo Testamento, em seguida o livro de Atos. O livro que nos conta o que se sucedeu com os discípulos de Cristo após morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. O que aconteceu com o povo de Cristo, a igreja de Cristo. O livro de Atos é sobre esta continuação. E vamos ler um trecho que está no capítulo 16, começando com o verso 16, vamos até o verso 35 ou 36. Vamos então, Atos 16 até 36, esta porção histórica da palavra de Deus, narrativa histórica. Aqui nós temos um fato narrado, alguns anos depois, que aconteceu em 51 depois de Cristo, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O livro de Atos narra 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo e sua equipe. E este fato aconteceu na segunda viagem, no ano 51. Apenas para tomarmos ciência do contexto aí, nestas viagens dele, então, nesta viagem particular, voltando ao verso 11 primeiramente, e 12 diz: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Aí está a narrativa, então, o apóstolo Paulo e companheiros, inclusive o autor de Lucas, do livro de Atos, que é o doutor Lucas, está com Paulo, Timóteo, Silas, e eles chegam, então, à cidade de Filipos. Hoje seria, então, Grécia, aqui identificado como região da Macedônia. E nós vamos, então, começar com o verso 16. A palavra de Deus chega ao seu coração, que o seu coração e mente estejam dispostos a serem abençoados pela palavra nesta manhã. Ouça a narrativa da palavra. Certo dia, indo nós para o lugar de adoração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito nela: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite,
Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrando, correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos ou libertados. Agora podem sair, vão em paz. Verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E o verso 30 diz que então o carcereiro levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Esta é a palavra do Senhor. À noite. Este é o título de um livro de um autor chamado Elie Wiesel, judeu, que passou alguns anos no campo de concentração de Auschwitz. Homem muito inteligente, sobreviveu à prisão do campo, passou por aquelas agruras, se tornou conhecido como autor e pensador, escreveu diversos outros livros, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e escreveu este livro, o livro breve dele, que é o mais conhecido, À Noite. E este livro é uma reflexão dele exatamente sobre o tempo no campo de concentração. À Noite é o título. Como poderia alguém identificar um tempo como alguém ou de alguém preso no campo de concentração? Que metáfora poderia ser usada, a não ser esta: à noite. À noite. À noite, o tempo quando, então, o dia se foi embora,
no sentido de que chegou aquele momento quando as coisas parecem estarem sem uma resposta. As trevas se tornaram muito densas, não há uma direção, e chegou então a agonia, a angústia, o sofrimento, a hora difícil, a noite, a experiência que vem sobre todos nós. Para alguns vem, por exemplo, nessa dimensão aqui do autor, Wiesel, num campo de concentração ali, uma noite que se prolonga, que atravessa os dias físicos. Vem os dias, o sol brilha, vem a escuridão, então, no sentido físico, mas espiritualmente a noite continua para quem estava ou continuou para quem estava ali. E a noite chega, então, desta forma e chega de outras formas. Às vezes não são noites tão densas, mas muitas vezes podem ser muito densas. E nós haveremos de enfrentar os dois tipos em nossa vida em algum momento. Noite. O fato é que a noite vem. O Senhor Jesus Cristo mesmo identificou essa experiência. No capítulo 9 do Evangelho de João, ele faz a seguinte colocação para os seus discípulos: nós precisamos trabalhar, vamos trabalhar, porque a noite vem. A noite vem. Ele já está antecipando aqui que o tempo para ser ativo, as possibilidades teriam limites para ele enquanto homem, porque a cruz haveria de chegar. A noite vem, quando seria preso, então, naquela noite, e então levado à crucificação. A noite vem, é parte integrante da nossa vida. E a questão é, você está estruturado para a noite ou não? Que tipo de estrutura você tem? Como é que você tem enfrentado noite? Se vier a noite mais severa, como é que está você? Como é que você vai enfrentá-la? Porque a noite é parte integrante da nossa existência neste mundo, porque este é um mundo abalado, conturbado pelo mal, nos revela as Escrituras. E chega a noite, chega o meio da noite, quando então nós podemos falar do pico dessa experiência difícil que pode chegar às nossas vidas. Aqui está o apóstolo Paulo, diz a narrativa, no meio de uma noite. No meio de uma noite física, isto é, o sol não brilha mais, mas uma meia-noite espiritual, existencial, onde nós encontramos Paulo e o seu companheiro Silas. Não sabemos exatamente a razão, mas Lucas, o doutor Lucas e Timóteo não foram presos. Talvez porque eles eram gentios. Timóteo era meio gentio, meio judeu. Talvez por identificação mais de serem gentios. Talvez porque eles não eram os líderes ali da equipe. Paulo e Silas eram realmente os líderes. Enfim, Paulo e Silas são presos e colocados na cadeia depois de serem açoitados com varas. Os magistrados, que eram sempre dois nas cidades que tinham o status de colônia romana, cidades que tinham esse status eram cidades privilegiadas dentro do Império Romano e funcionavam como fosse uma pequenina Roma. Os cidadãos tinham descontos em impostos que outras cidades não tinham, por exemplo. Eles tinham um comportamento todo romano na vestimenta, mesmo que era numa cidade como Filipos, longe de Roma. Eles se vestiam como romanos, etc. Então, aqui está Filipos, cidade romana, há dois magistrados. Há também os licores, aqueles que, então, cumprem as ordens. E eles portavam uma vara que tinha um machadinho agarrado ou pregado na ponta dela. Era o sinal de autoridade do cumprimento da ordem, da lei romana. E com essa vara que eles puniam. E Paulo e Silas receberam varadas. A punição que é dada até hoje em alguns países. Se você for a Singapura, um país pequeno, uma ilha muito avançado, todo ele ali, todo o território pequeno, mas num padrão maravilhoso. É muito agradável andar pelas ruas de Singapura. Comércio pujante, avenidas, o aeroporto deles já ganhou algumas vezes o prêmio do melhor aeroporto do mundo. E um lugar muito organizado. E eles, até hoje,
praticam, se necessário, a punição por varadas. Há alguns anos atrás, um jovem estrangeiro fez alguns vandalismos. Estava passando um tempo em Singapura, veio de outro país, resolveu fazer um vandalismo. Condenou-se, ou foi condenado, a 16 varadas em público. Já imaginou como o nosso país seria se nós começássemos a aplicar isso? São Paulo não teria uma pichação. Seria maravilhoso. Enfim, seja lá o que for, aqui está Paulo e Silas, estão eles na prisão, depois de serem açoitados, evidentemente com sangue seco, já quem sabe, algumas feridas abertas, e foram colocados no interior da prisão, talvez no arcabouço, porque a ordem foi dada ao carcereiro, verifique que eles sejam bem guardados. E também tiveram os pés presos num tronco, esse tronco que tem buracos, onde pode-se enfiar o pé ou os pés dos prisioneiros. Aliás, era um instrumento até de tortura terrível, porque haviam diversos buracos, então era o caso de se torturar o prisioneiro, colocava-se as pernas e os pés dele em buracos bem à parte, para que ele ficasse então por muito tempo nessa posição, em agonia e sofrimento. Mas aqui estão eles no meio da noite. Ficou muito escuro o tempo. Eles saíram para um propósito missionário, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Chegam a Filipos com esse coração, com esse desejo, com essa convicção, mas neste dia, à meia-noite, estão sangrando, presos num arcabouço, certamente sujo, imundo, com baratas passando por ali. Quando a meia-noite chegar na sua vida, como será? Como será quando a meia-noite chegar à sua vida? Nós encontramos aqui a meia-noite de Paulo, a meia-noite de Silas. Mas quando nós lemos a narrativa, nós percebemos que, na verdade, até há 2 meias noites aqui. Nós temos a meia-noite de Paulo e Silas e temos a meia-noite do carcereiro, e as coisas caminham em paralelo. Como foi para o carcereiro quando a meia-noite chegou para ele? Como foi para Paulo e Silas quando a meia-noite chegou para eles? Como será na sua vida? Como tem sido? Quando a meia-noite chegar, é uma hora quando não há mais como se postergar, adiar, desconversar, sublimar. É uma hora quando forçosamente você é levado à reflexão, à introspecção. À meia-noite, a introspecção lhe é imposta. Você não terá opção para dizer: vou fazer a introspecção íntima ou não. É uma hora quando você é forçado a fazer isto, diante da realidade da noite. Momento inescapável, momento que nos leva a nos aprofundar em nosso espírito e ver o que tem ali, porque para lá veremos de nos voltar, para tentar achar uma explicação, uma resposta, uma direção. E nós vamos então testar a nossa situação interior, o nosso espírito, nossos recursos. Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, falecido em 1987, escreveu um poema, E Agora, José? E diz: E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama protestar. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio,
o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora José, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, mas Minas não há mais. José, e agora? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José, você, José, marcha para onde? Quando chega esse momento, quando então tudo fugiu, tudo escapou pelos vãos do dedo. E agora? E agora? Um amigo meu, pastor, foi convidado para assumir o pastorado de uma igreja lá na cidade de Dallas. Ele também é originário daquele estado do Texas, onde está Dallas. E era uma igreja localizada numa região afluente de Dallas, que é uma cidade muito afluente. Então, a sua congregação era composta de pessoas que pertenciam a essa camada social, econômica. E na sua igreja havia um homem que possuía um banco. Algo mais comum nos Estados Unidos, os bancos locais. E este homem, então, um dia é agraciado pelo seu filho que havia se casado com um neto. E o menino começa a crescer e logo ali na tenra idade, por volta dos 4 anos, vem manifestar um problema muito sério nos olhos. E a região lá tem recursos hospitalares e médicos excelentes. E eles tinham recursos, e ele então lançou mão de todos os recursos para tentar salvar a visão do seu neto. Mas quando esgotou ali, ele também vasculhou no mundo se algum outro lugar no mundo haveria um especialista ainda com alguma técnica, um conhecimento específico sobre aquele problema que pudesse ajudá-lo. E chegou a levar o neto a alguns outros países, 1 ou 2, para ver se havia um outro especialista que pudesse ajudar. E não havia solução. E um dia este meu amigo estava com ele, e visitando-o como pastor, para conversar e orar com ele sobre essa experiência difícil. E ele disse o seguinte para este meu amigo pastor: este homem com tantos recursos, que sempre teve tanto nas mãos, eu sou hoje um homem muito pobre. Perdeu o banco faliu e outras coisas. Não, estava tudo no lugar. Mas há aquela hora, quando tudo parece pequeno, escapa pelos dedos, e tudo se revela insuficiente. Aqui está Paulo, é meia-noite. A introspecção chega e você vai avaliar tudo que tem e achar tudo muito pequeno e insuficiente. Ou não. Como será a sua meia-noite quando a noite chegar? Nessa introspecção você vai entender se não entendeu ainda. Vai concluir se não concluiu ainda. Você será levado à introspecção de forma imposta, necessária, e você irá ter que verificar qual é o seu fundamento. Qual é o seu fundamento? Quando a meia-noite chegar, o fundamento, me escute bem, quando a meia-noite chegar e a introspecção lhe for imposta, você vai entender, se não entendeu ainda, que o fundamento é crucial, lhe é crucial. Qual é o seu fundamento? Porque quando chegar esta hora, você vai entender isto, que aquilo que é o fundamento da sua vida vai ser avaliado, vai ser colocado em xeque. É ele um fundamento adequado ou não? Aqui está Paulo e Silas como à meia-noite. Meia-noite chega para eles de forma nua e crua, dura e gélida. Estão lá naquele cárcere fedorento, sujo, com gente indecente.
e sofrendo, e lá estão eles nesta meia-noite. Como que eles estão? Como que eles estão? Como estão Paulo e Silas? Mas, mais acima pela narrativa do texto, claro que o texto é muito sucinto, há muitos detalhes que nós temos que preencher aqui. O texto é muito objetivo, o texto se preocupa em nos apontar aquilo que então, relevante para a nossa caminhada cristã, mas podemos perceber pela narrativa que o carcereiro está perto. Se eles estavam no arcabouço, é bem possível que na parte de cima estava o carcereiro ali, prestando serviço de plantão. Paulo e Silas estão em agonia. O carcereiro talvez sentado na sua sala, com a televisão ligada, assistindo alguma banalidade. Lá embaixo, 2 isolados, condenados, doídos, sem saber o que seria amanhã. Em cima, ele indiferente. Mas vem um terremoto, que é muito comum nessa região de Filipos. Terremotos. E abala aquela noite. E agora é meia-noite para o carcereiro, porque foi dada ordem a ele que ele guardasse Paulo e Silas com muito cuidado, com muita segurança. Mas há outros presos ali também, a narrativa nos diz. E quem sabe haviam presos ali, condenados, por exemplo, por coisa gravíssima como o assassinato, roubos, como era a lei romana, ou aquele que estava guardando prisioneiros, se permitisse que o prisioneiro escapasse, poderia ser condenado com a mesma pena que estava imposta ao prisioneiro. E o carcereiro contempla o pior agora, por isso que ele vai à opção do suicídio. Desembainha a sua espada e vai tirar a vida, porque pensou nas condenações dos prisioneiros e que ele poderia receber as mesmas penas, quem sabe primeiro uma tortura horrível e depois a morte. Chegou a meia-noite para ele. Havia chegado primeiro para Paulo e Silas. E de repente, para ele que estava na tranquilidade, cumprindo o seu trabalho, chega. E como a meia-noite chega, de repente, quando menos esperamos. O sol brilha, o dia é alegre, e num instante as trevas descem. Não precisa um ano, um mês, é preciso um segundo às vezes. 2 meias noites. O fundamento. É a hora da introspecção, não há como fugir. Eu preciso olhar de frente quem sou eu, minha vida e qual é meu fundamento. Paulo e Silas estão na meia-noite. E eles estão fazendo o quê? Orando e cantando louvores ao Senhor. E o carcereiro recebe a sua meia-noite, puxa a espada e vai tirar a vida. Desespero. A questão é o quê? Qual é o ponto? O ponto é o fundamento. Qual é o fundamento do apóstolo Paulo e Silas? Qual é o fundamento deste carcereiro? Eis a grande diferença. Quando a meia-noite chegar, o seu fundamento vai lhe dar estabilidade e então esperança, direção para o seu espírito. Quando tudo à sua volta se fechar, numa sala escura, o seu fundamento vai lhe dar uma janela por onde você vê a luz ou não. Você terá um fundamento que será maior do que a escura meia-noite, ao ponto de que a meia-noite para você não é o tudo, não é o todo. Ou não, para o carcereiro, o fundamento que ele tinha foi pequeno, por isso o desespero e o suicídio. Paulo e Silas tinham um outro fundamento, um fundamento que transcendia tudo aquilo, e eles então oravam e cantavam. Quando a meia-noite chegar, qual é o seu fundamento? Qual é o seu fundamento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo? A noite vem. Quando chegar a meia-noite, então, qual é o seu fundamento? O fundamento será o refúgio
será o refúgio se você tiver o fundamento adequado para a caminhada neste mundo, que inclui dias como inclui noites. Qual é o refúgio do apóstolo Paulo? Chama-se onipresença. Onipresença. Onipresença é um dos atributos do Deus verdadeiro, vivo, Criador, sustentador, Salvador em Cristo. Onipresença é a presença desse Deus sempre conosco. Por ser quem Ele é, Ele nunca está longe. No fundamento de Paulo estava neste Deus, que é o Deus onipresente, isto é, sempre presente. O apóstolo Paulo, Silas e particularmente Paulo, está longe da sua cidade de Tarso, sua cidade natal. Hoje seria na região da Turquia. Está muito longe. Ele está lá no que é a Grécia hoje. Ele está muito longe de Jerusalém, onde ele atuou como líder ali entre o povo judeu, tinha seu status social, foi perseguidor da igreja no seu zelo judaico, não entendendo qual era o evangelho de Cristo, foi um homem terrível em termos de perseguir a igreja, radical no seu judaísmo, zeloso no seu judaísmo, atuou em Jerusalém. Ele está muito longe de Jerusalém, inclusive onde estava o templo, então, dos judeus. Ele está longe de Antioquia. Antioquia é a cidade para onde ele foi. Depois da sua conversão, ele se converte indo para Damasco. No meio do caminho, Jesus intervém na caminhada dele ali, o impacta sobrenaturalmente, ele se converte. Esse sujeito radical, esse sujeito que até odiava a igreja de Jesus Cristo no seu zelo religioso judaico, agora, então, caindo por terra, é quebrantado e se converte. E ele vai para Damasco um pouco, depois ele vai um tempinho para a Arábia, e ele volta para Damasco, e ele depois volta para Tarso, sua cidade. Lá ele fica por anos pregando o evangelho, ensinando, aprendendo muitas coisas, aprendendo. Deus trabalhando na vida dele como crente agora. E um dia lá está a igreja em Antioquia. Antioquia, que seria parte da Síria antiga, território antigo da Síria, hoje parte da Turquia também, mais para o canto ali. E para Antioquia, que é uma cidade afluente, comercialmente importante, muitos cristãos fugiram de Jerusalém quando foram perseguidos para lá. Há uma igreja em Antioquia agora, cristãos da diáspora. E então há um homem ali, Barnabé, que sente a necessidade de alguém para ajudar no trabalho em Antioquia. Ele vai buscar em Tarsus Paulo e traz Paulo para atuar em Antioquia. E quando eles estão lá na Antioquia, Paulo está lá, Deus move a igreja para enviar um grupo para trabalho missionário, ir para regiões onde o evangelho não tinha sido anunciado ainda e pregar o evangelho. E Paulo, então, parte da igreja, ele, Silas, partem da igreja para esta segunda viagem missionária. E eles estão agora em Filipos, na Grécia, muito longe da igreja deles, a igreja mãe, a igreja de onde eles partiram, longe então da cidade natal, longe de Jerusalém, a cidade onde ele atuou, onde ele estudou, inclusive, onde ele se formou, e longe também de Antioquia, onde estavam os irmãos prezados, a força da igreja, longe, estão numa cidade onde não conhecem ninguém, uma cidade pagã, estão ali, então distante de todos, estão numa cadeia, não somente numa cadeia, estão no interior de uma cadeia, estão ali esquecidos, abandonados, sem contato, sem acesso com ninguém, mas não estão sozinhos, porque Deus está ali com eles. O carcereiro está no conforto do seu escritório, com todo o poder na mão, e de repente se vê só, muito só e desprovido. Está na cidade dele, conhece muita gente, a família está perto, mas está só, está totalmente só. Aí vem a opção do suicídio. A onipresença desse Deus revelado nas Escrituras.
O ponto principal que leva Paulo e Silas à prisão é que Paulo expulsa esse espírito maligno dessa moça. Essa moça tinha essa possessão e era explorada por alguns senhores. E aqui diz um espírito, literalmente é um espírito de Piton, porque Piton era essa cobra que simbolizava o deus Apolo, e havia lá o centro místico de Delfos, e esta cobra era o símbolo relacionado a Apolo, porque Apolo diz ter matado esta cobra gigante, etc., na mitologia grega. E aqui literalmente não é traduzido, mas diria um espírito de Piton, ou uma pitonisa. E entendiam que, então, a pessoa que tinha isto tinha condições de prever o futuro, adivinhações, inclusive às vezes como um ventríloco. Enfim, essa moça aí, né, possessa por esse espírito, era usada, explorada financeiramente, era uma escrava, diz o texto aqui, por alguns senhores. E agora, então, Paulo intervém na vida desta moça. Isto os leva à prisão, porque os seus exploradores viram o fim do lucro. Mas lá está o carcereiro. O carcereiro provavelmente era religioso, como eram todos os romanos. O mais comum era que eles fossem religiosos. E talvez ele, como era muito comum entre os oficiais romanos, consultava os chamados oráculos de Apolo, Piton, antes de tomar alguma ação. Enfim, ele conhecia esse deus da mitologia grega e ele o buscou, talvez muitas vezes, possivelmente. A cidade de Filipos era uma colônia romana porque foi onde os romanos colocaram muitos militares. Quando houve a guerra entre os líderes do Império Romano, Otávio Augustus e Antônio guerrearam contra Cássius e Brutus. Cássius e Brutus mataram Júlio César, o pai de Otávio, no ano 44, então foi assassinado. E Otávio, então, ali surge essa guerra civil, e Otávio Augustus, então, com seu companheiro Antônio, guerrearam contra esses dois senadores que tomaram parte das forças militares romanas para, então, matar e fazer justiça à morte de Júlio César. E a batalha aconteceu perto de Filipos. Batalha final, quando Cássius e Brutus foram liquidados, derrotados. E terminada a batalha, então, assentaram ali muitos dos militares que participaram destas guerras, dessas lutas. E então essa cidade tinha muitos militares das forças romanas, militares aposentados, jubilados. Possivelmente esse carcereiro era um assim, e foi trabalhar como carcereiro, alguém das forças armadas de Roma aposentado. Enfim, ele possivelmente consultava Apolo, olhava para Apolo, mas chega uma hora quando os deuses criados pelos seres humanos, os ídolos do meu coração e do seu, os ídolos da nossa cultura, haverão de se revelar insuficiente. No momento da meia-noite que chega a vida do carcereiro, quando a introspecção chega e o fundamento é testado, Apolo não é nem lembrado, ele é pequeno demais. Apolo não está ali, Apolo não está presente, Apolo não pode estar ali. Não é assim com Paulo e Silas. Yahvé, o Deus da aliança e do pacto, Criador de todas as coisas, Criador das nossas vidas, mas também manifesto em Jesus Cristo, em graça e misericórdia, poderoso e soberano, mas cheio de amor, e se volta para nós com graça em Jesus Cristo, até o ponto de Cristo se dar por nós na cruz, e nos tomar para Deus em perdão e graça para todos sempre. A onipresença, o Deus sempre presente, o Deus da presença, como ele é identificado no Velho Testamento às vezes. Um Deus de todo poder, mas um Deus também de graça. Um Deus de poder presente e gracioso para com aqueles que são dele. Na hora que chegar a meia-noite, quando a meia-noite chegar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. Onipresença é o seu refúgio.
Onipresença será o seu refúgio. Essa presença desse Deus, sempre constante, saber que você sabe, que você sabe, que você sabe, que Deus está com você, apesar da situação ser densamente escura e humanamente não haver nenhum recurso, nada será como você saber que Deus está presente, será o seu refúgio. Foi o refúgio de Paulo e Silas, que possa ser o refúgio da sua vida. O fundamento é crucial. Que fundamento é este? O fundamento da onipresença desse Deus maravilhoso. Mas então, a meia-noite chegou, Deus presente, é a hora difícil, o que pode me sustentar? O que pode me sustentar? Deus onipresente. O que é que Paulo e Silas fazem naquela meia-noite terrível na vida deles? No meio de dor e sofrimento, Paulo e Silas se ocuparam em autocomiseração. A gente saiu para servir Deus e veja onde é que o negócio foi dar. Deus abandonou a gente, não é? Sabe de uma coisa, Paulo e Silas, ou Paulo de Silas, sabe, eu não vou mais na igreja não, porque as coisas não estão como eu queria, entendeu? Eu preciso fazer um beicinho de protesto contra Deus, eu não vou mais na igreja. É assim que a gente faz, eu quero dar um chutinho em Deus, então dou um chutinho na igreja. Ou em alguém da igreja, sei lá eu, enfim. Ou então nós vamos ficar numa lamúria, duvidando. Ah, que caminho maravilhoso, a noite vai se tornar mais escura para você. No que isso tornará a sua noite mais clara? No que isto haverá de sustentá-lo na meia-noite da sua vida? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Loucura. Não, sanidade. Se não tivesse isso, a opção deles seria loucura. É um momento de loucura, porque este é um mundo louco, é capaz de lançar 2 homens como eles, depois de arrebentá-los na cadeia. Esse é o mundo louco, e nós, entregue a eles, seremos também igualmente loucos, tornaremos-nos desvairados. A oração e o louvor é a sanidade deles ali. É a luz que brilha. O Deus da onipresença é o fundamento deles. O Deus de graça e misericórdia, todo poder e sempre presente. Então, a devoção a Deus é o alento, é o sustento que eles têm. É o que haverá de sustentá-los no meio de tanta fome e carência. O louvor, a adoração e a oração transcende a circunstância, nos leva a transcender a circunstância, o momento, a noite escura. A adoração nos dá alguma perspectiva, uma luz no meio das trevas. A oração e a adoração, ainda que muitas vezes a nossa pequena fé fraca, ainda é aquele fiozinho que nos sustenta na sanidade, na esperança, na direção. Deus está comigo, e você se apega a Ele, orando a Ele e cantando a Ele, porque Ele pode ouvir, porque Ele vai estar ouvindo, vai estar com você nessa devoção. Ele está recebendo essa devoção, é o seu Deus, e você está agarrado a Ele em oração e adoração. Então a devoção, quando a meia-noite chegar, é o seu sustento. Para onde o carcereiro olhou? Como foi a meia-noite dele? Sobrou uma espada na mão dele. Para Paulo e Silas sobrou oração e adoração. Meu irmão, que sobre a oração e adoração na sua vida. Será o seu sustento nesta hora. A adoração e a oração nos resgata do trágico. Vivemos na cultura do trágico. E agora, José? Esta perspectiva de vida.
Faça tudo, busque tudo, hedonismo, prazer, a qualquer custo de todo tipo, até que chegue a meia-noite. E aí, então, escreve-se poesia sobre o trágico. E agora? Como é que é? Não tem mais nada. Não há perspectiva, não há sentido na existência. Nada de trágico. Os gregos nos deram muitas coisas culturalmente. Uma delas é o teatro. E eles tinham a tragédia e a comédia. Nos nossos dias, nós demos um significado a esses termos que foge do seu sentido original. Mas se nós reportarmos ao tempo dos gregos antigos, o tempo de Paulo é muito interessante, e até antes, bem antes dele. O que é tragédia? Tragédia era aquele drama, aquele teatro, cuja história terminava sem resolução. E agora, José? Comédia é aquele que terminava com uma resolução. Meu irmão, minha irmã, entendendo esse sentido dos termos, entendendo esse sentido do termo, a sua devoção o resgata da tragédia e o coloca na comédia. Há uma resolução. Deus é a resolução. A situação não tem resolução, mas o meu Deus está acima da situação. Eu não sei qual será a resolução, mas eu sei que Ele tem uma resolução, porque Ele tem um plano para mim hoje e eternamente. Devoção é o seu sustento, sempre será. 1912, abril de 1912, aconteceu o quê? Todos nós já ouvimos falar, afundou o Titanic. Um marco na história, porque era uma obra de arte tremenda, enorme, aquele transatlântico, na verdade. E lá acontece, então, a fatalidade quando ele vai a pique. E muitas histórias são contadas daquela noite fatídica no Atlântico Norte, águas gélidas. E havia naquele navio um grupo de crentes viajando. E entende-se que era pessoas que participavam da organização Exército de Salvação, organização evangélica que nasce na Inglaterra e se espalha pelo mundo, particularmente preocupada com levar em Cristo o amor àqueles que são menos providos, aqueles que são desprovidos, e levar o evangelho junto. E eles sempre usam o método de bandas, tocando instrumentos de sopro, etc. E então, entende-se que havia um grupo deles que estavam indo para um congresso nos Estados Unidos, participar, um congresso da organização nos Estados Unidos. Mas, enfim, a narrativa diz que há aquele momento quando o navio começa a afundar. Não afunda em um minuto, há um tempo, o início é lento, mas a ordem já foi dada, todo mundo já tinha sido informado, vai afundar, vai afundar. E aí surge aquele pânico, surge todas aquelas horas difíceis, e começa a avançar o processo do navio naufragar, e começa a ficar mais claro que é grave o momento. E a história narra que um grupo de crentes estavam ali naquela hora fatídica, e o que foi feito e ficou para a história é que eles entoaram, ou talvez tocaram um hino antigo, conhecido no mundo todo, traduzido para inúmeras línguas. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Devoção. Devoção é o seu sustento. Ela o resgata do trágico e o sustenta no meio dessa noite difícil.
Qual é o seu sustento? Qual é o seu fundamento? A onipresença é o seu refúgio. É verdade que os dias, a nossa vida trazem dias onde o sol brilha. E o mundo fica muito atrativo. Mas não se esqueça que há noites. E quem não tem um fundamento para a noite, quem não tem um fundamento suficiente para a noite, não tem fundamento para o dia. Não se esqueça disso. Nós não estamos prontos ainda para os dias enquanto não tivermos o fundamento para as nossas noites. Enquanto não tivermos a onipresença em nossas vidas no dia, que vai estar conosco nas noites, à meia-noite, nos apanhará em situação difícil. Se não há o sustento, a devoção no seu dia, lá na meia-noite, você achará-se totalmente faminto, sem sustentação. Aqui está Paulo e Silas. Oravam e cantavam juntos. Será que faziam um dueto em vozes? Paulo não cantava melodia, Silas fazia, quem sabe, um tenor, ou cantavam em uníssono. Será que eram afinados? Será que eram desafinados? Seja como for, eles cantavam. O louvor de Deus é para todos, até para mim, é para todos nós. Você canta, meu irmão? Você louva o Senhor? Você aprendeu a abrir a boca. Desde o começo, o canto é parte do povo de Deus. A música é poderosa, o diabo usa esse poder, mas Deus usa na sua vida também. Os dois oravam e cantavam. Ora, Paulo, ora. Vamos cantar agora aquele cântico. Os dois estavam fazendo um culto de dois, no meio do calabouço. Os prisioneiros à volta ouviam. Alguma coisa os impactava. Mas, aliás, quando você vai com o pastor, na condição pastoral, ou hospitais, nessa condição, meu irmão, minha irmã, no hospital, todo mundo quer oração. Vou visitar, às vezes, um crente, oro ali, no seu caso de uma enfermaria, quarto coletivo, oro com o irmão, a irmã ali enfermo, oro só com ela, respeitando o ambiente. De repente, o sujeito do outro lado diz: pastor, ora para mim também. Mas eu vou ao shopping center, às vezes, ninguém quer orar comigo. Quem quer oração aqui no shopping? Um dia eu vou perguntar. Vamos passar com os cachorrinhos no colo e vamos ignorar. A noite vem. O shopping center acaba. Já fui muitas vezes a prisões, diversas delas. Difícil um prisioneiro não querer oração. Paulo e Silas cantavam, eles escutavam. Sujeitos que passaram o dia blasfemando, nos seus palavrões, na sua linguagem moral, gente terrível. De repente ouvem dois que apanharam uma surra, orando e cantando. Mudou o ambiente. Através deles a onipresença de Deus chega ali. Os prisioneiros talvez não entendem muito, mas estão escutando. Paulo e Silas não olharam para o outro e diz: vamos lamentar. Paulo não diz: estou sofrendo, deixa eu ficar aqui na minha. Talvez vou orar um pouquinho sozinho aqui. Juntos, cantavam e oravam. Meu irmão, você entende no plano de Deus a questão da comunhão como algo fundamental em nossas vidas? Você entende isso? Ou você caminha pela margem? Minha irmã, você entende isto? A comunhão é algo que Deus estabeleceu à sua igreja. Ela será o alento no meio da sua noite.
Abençoado é aquele que tem com quem cantar e orar quando a meia-noite chegar na sua vida. Você tem. Estou tão isolado da igreja. Aqueles que até escolhem aqui e ali por questõezinhas, entrar em desarmonia com a igreja, eu vou romper com a igreja nisso, naquilo. Meu irmão, acima do operacional, de um caprichinho nisto, naquilo, nunca se esqueça, acima de ideologias, meu irmão, está a nossa comunhão nesse Deus onipresente, poder e graça, que tem o nosso chamado eterno, e todas estas coisas haverão um dia até de parecerem tolices diante da eternidade, porque vai sobrar a nossa comunhão com Deus e com o povo dele. E hoje, o Senhor Jesus Cristo nos deixa a igreja, a comunhão é o nosso alento. Paulo e Silas, juntos, buscando a Deus, quando a meia-noite chega a vida deles. Você tem com quem orar, com quem cantar, a igreja está na sua vida e você está na igreja realmente. Quando a meia-noite chegar, para onde o carcereiro foi? Cadê? Onde estão os guardas que são os meus parceiros de trabalho? Vamos nos ajuntar aqui porque deu um terremoto. Puxou a espada. Tinha a família por perto. Eu vou para minha casa, junto à minha família, porque deu um terremoto, a coisa está complicada. Não, puxou a espada. Eu vou buscar meus amigos com quem eu jogo truco no bar. Não, puxou a espada. Comunhão. Paulo e Silas cantavam e oravam. Meu irmão, que nunca falte a comunhão na sua vida, que nunca falte na sua vida o orar e o cantar com seus irmãos e ouvir a palavra com seus irmãos, que nunca falte isto, que o fundamento esteja na sua vida e a comunhão esteja na sua vida quando é dia, para que quando a noite chegar, você tenha o alento que você precisa. E, meu irmão, quando a noite chegar, testemunhar-lhe é devido. Nunca se esqueça disto. O momento do carcereiro, a meia-noite chega para ele, ele precisa do testemunho. Paulo, Silas, testemunham a ele. E a meia-noite é uma hora oportuna para você testemunhar. Quando as pessoas verem a meia-noite na sua vida e ouvirem seu testemunho, ele terá um outro peso. Terá um outro peso. O carcereiro assistindo televisão, jogando conversa, talvez com mais um companheiro de guarda, ouvia lá embaixo um cântico, via que todo mundo ficou meio quieto lá embaixo, na escuridão, porque ele estava escuro, e que os dois cantavam, oravam, ouvia um pouco, mas não dava muita atenção, porque para ele era dia, estava tudo tranquilo antes do terremoto. Mas agora, quando o terremoto vem, e a morte para chegar, e há uma intervenção daqueles que cantavam e oravam, o impacto é totalmente diferente. A voz de Paulo para ele é algo que choca, impacta. Não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Você não vai haver de pagar nenhuma pena. Testemunhar-lhe é devido, meu irmão. É devido para você, isso o fortalece e é uma hora oportuna. E a pergunta do carcereiro é: o que devo fazer para ser salvo? Nós não sabemos todas as entrelinhas, o que envolveu, mas de forma resumida, objetiva, é-nos dito que ele levanta essa pergunta. Que pergunta, não é mesmo? O que devo fazer para ser salvo? Porque quando a meia-noite chegar, essas perguntas vêm. Porque a introspecção chega, o fundamento é testado. E achado, então, em falta, você se abre. O que devo fazer? O que devo fazer para ser salvo? E a palavra de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E diz o texto que Paulo pregou a todos da sua casa. Obviamente ele pregou para quem podia entender, não para seres humanos que não podiam entender. Um bebezinho de 2 meses, Paulo não ia pregar para o bebezinho de 2 meses. Pregou para quem podia entender. E os que creram, então, foram batizados. Mas crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você e a sua casa igualmente, crendo, ouvindo a palavra. É uma hora quando é possível testemunhar, sim. Sabe, meu irmão, porque talvez você está com os pés presos no tronco, mas o poder de Deus não está preso.
e o carcereiro é alcançado. Por que que eu e você, Silas, viemos parar aqui? Nós não sabemos, não há explicação, mas, mantendo-nos no fundamento, Deus usa esse momento que o mundo traz sobre nós, esta noite, para algo maravilhoso e eterno, a salvação do carcereiro e da sua casa. Em Filipos nasce uma igreja. Mais tarde temos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, escrito a esta igreja. Certamente o carcereiro e a sua família faziam parte daquela igreja. Testemunho. É hora de colocar a esperança no mundo escuro, é hora da luz brilhar no meio de um mundo em trevas. E há tantos à sua volta, meu irmão, que estão na meia-noite e precisam do seu testemunho. Não se esqueça disto. Quando a meia-noite chegar, testemunhar é devido. Porque se não for Deus presente, soberano, maravilhoso, na sua graça e misericórdia, qual é a esperança, qual é a direção, quando então o terremoto da vida trouxer a noite e os seres humanos serem achados vazios e nus, e tudo aquilo que tem ver de repente como nada, e dizerem sou pobre, muito pobre. Alexander Solzhenitsyn foi um autor russo, e ele cresceu na Rússia durante o Império Comunista, na União Soviética, foi educado como materialista, comunista, na ideologia, e se tornou convicto, mas depois começou a perceber os problemas na fase adulta já da proposta do sistema, da ideologia, e como escritor hábil começou a questionar, foi enviado aos chamados gulags, prisões, campos de concentração, para onde se enviavam aqueles que começavam a questionar a ordem política social. Esse sujeito vai desestabilizar aqui o nosso programinha, manda eles para o campo de concentração. E lá ele foi sofrer as agruras naquele lugar na Sibéria, onde o frio é intenso, e fazer ali algum tipo de trabalho forçado. E manifesta-se um câncer nele, naquela prisão, e aí a experiência dele continua. Tem um momento que ele está então na enfermaria, no hospital de campanha ali, na prisão, passou por uma cirurgia, e ele está naquela prisão numa dada noite, deitado ali, recuperando uma cirurgia no hospital de prisão, longe de todo mundo, isolado, longe da família. Meia-noite. Chegou de forma poderosa na vida de Solzhenitsyn. Ele escreve um livro que conta essa experiência toda, muito conhecido, o Arquipélago de Gulag. E ele fala daquela noite, ali naquele hospital, quando o médico que o atendeu passa por ele, senta na sua cama para conversar com ele. O médico também é prisioneiro e trabalha no hospital como prisioneiro. O nome do médico era Boris Kornfield. E o médico conta para ele a sua história, para Solzhenitsyn ali. E conta como ele cresceu numa família judaica, era um judeu praticante. E um dia entendeu o Evangelho, que Jesus era o Messias, e se converteu, contou para Solzhenitsyn. E aquele foi o ponto de conversão de Solzhenitsyn para o Evangelho. No meio daquela noite, onde nada fazia sentido, tudo tinha se ido, o testemunho do Dr. Kornfield mudou a vida de Solzhenitsyn, que acaba sobrevivendo e se torna conhecido no mundo todo com uma poderosa mensagem que a cultura ocidental não ouviu, não quer ouvir. O testemunho, no meio da noite. Meu irmão, que quando a meia-noite chegar, você seja achado no fundamento do nosso poderoso e eterno Deus, maior do que as noites que não entendemos,
mas presente, cheio de graça e misericórdia, é em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos à presença dele.